O programa Morning Show da Rádio Jovem Pan deve acabar. Essa, pelo menos, é uma opinião particular minha. E vou estar conversando com vocês nesses próximos 3, 4, 5 minutos desse vídeo o porquê eu a coloco dessa forma. Eu comecei a acompanhar o programa logo no surgimento, aí há 3, 4, 5 anos atrás, e até achava o Morning com uma ideia muito inovadora e principalmente um dinamismo bastante interessante para um programa de rádio. Mas isso tudo ainda quando o professor Vila participava do programa ocasionalmente, o próprio Augusto Nunes e, sobretudo, o apresentador Edgar Piccoli ficava na retaguarda somente colocando opiniões daquilo que ele de fato sabia. Eu acredito até que o Edgar é um excelente apresentador. Acompanhei muito ele nos tempos de MTV e até acredito que a Jovem Pan poderia criar um programa diferente aí na rádio para que o Edgar pudesse estar apresentando. Quem sabe algo, por exemplo, do melhor estilo bandas dos anos 70, dos anos 80, dos anos 90, algo que ele manja muito, por exemplo. Mas a partir do momento que o Morning girou de uma maneira totalmente esquerdista, nada contra a esquerda, ok? Mas é que o programa pende somente por um lado, e começou essa coisa de todos se degladiarem contra o competente Caio Coppola no programa, a coisa começou a ficar muito chata, gente. E a gente começou a perceber isso quando desativaram, por exemplo, a participação dos ouvintes ou dos internautas no YouTube, que poderiam participar na época, podiam, aliás, ao vivo. A desculpa foi que estavam pegando muito no pé do tal do Fefito, que algumas pessoas não estavam se comportando, mas eu acredito que se a proposta é fazer um programa democrático, isso foi um erro muito grave que começou a cair o conceito do programa, sobretudo para mim, como ouvinte, como espectador, ou seja lá como a gente pode chamar aí, pois eu sempre o acompanho aqui mesmo pelo YouTube. O Morning Show ele está muito longe de ser um Pingos nos Is. O que eu quero dizer com isso? Lá no Pingos nós temos pessoas competentes para falar de política e pessoas que sabem o que estão falando absolutamente. E o Morning deixou de ser um programa de entretenimento e algumas informações políticas para tentar se tornar um Pingos nos Is da esquerda. É essa a impressão que você tem quando, por exemplo, é colocado ali o Edgar todo momento querendo rebater o Coppola e mais a própria outra garota que participa em alguns momentos, a Paula Carvalho, e sobretudo aí esse garoto aí, o Fefito, que na minha opinião não serve para dar opinião política, tá? Isso não tem nada a ver por questões LGBT, por questões do que ele acredita. Isso tem a ver principalmente porque você vê a todo momento que o Coppola acaba retrucando ele, coitado do garoto fica sem resposta a todo momento e não sabe, sobretudo, o que está colocando. Eu, como ouvinte, como, por exemplo, pessoa que acompanha o Morning Show já há um certo tempo, sinto saudades de quando o Morning tinha pessoas competentes que eram levadas ao programa para debater de política. Por exemplo, o próprio Claudio Tognoli, que é um cara que tem, aliás, né, uma visão, um background interessantíssimo para estar falando principalmente do passado de alguns políticos e por tudo aquilo que ele conhece. O que a gente acaba vendo hoje ali no Morning Show é algo muito chato. Então, nessa minha opinião, eu acho que o programa poderia passar por uma reformulação. Outros bons nomes da Jovem Pan ocasionalmente, às vezes acabam aparecendo dentro da bancada, como o Augusto Nunes, que esteve presente agora há cerca de alguns dias atrás, o próprio Felipe Moura Brasil. Quando esses caras aparecem ali, você percebe que o comportamento do Edgar Piccoli, do Fefito, é totalmente diferente. É outra coisa, eles não batem de frente
com eles, como por exemplo batem com o Caio. Porque o Caio não entende nada? Absolutamente. Mas porque esses outros nomes já estão na Jovem Pan ali há um certo tempo. Então, para mim, é muito penoso hoje. Eu não deixo de acompanhar o programa. Eu acredito que tem que ter uma reformulação rápida dentro do programa. Afinal de contas, a gente não tem mais estômago para ver essa briguinha aí do Edgar com o Coppola, com o Fefito jogando purpurina em cima disso tudo e tentando alfinetar o Coppola de certa forma em todos os momentos, ok? Eu acho que já deu. Mesmo até se a direção da PAN em algum momento estiver vendo esse vídeo, fica esse alento. O ouvinte está de saco cheio. O ouvinte ele não quer ficar mais vendo briguinha, não quer mais ficar vendo polêmica, ok? Se a gente quiser ver isso, a gente vai ver o Pânico, que pelo menos coloca isso de uma maneira bem humorada e que você acaba se divertindo e que tem a característica por ser um programa assim. O espectador, o ouvinte do Morning Show, ele tem outro perfil. O perfil que eu, por exemplo, estava acostumado era aquele de 3, 4 anos atrás, quando o canal ainda tinha 27 mil inscritos no YouTube, certo? Que tinha aquele giro rápido de notícias, que não ficava só nas intriguinhas, ok? Então é essa a minha opinião. Ou muda, ou acaba de uma vez por todas. É isso aí, meus amigos. Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje. No entanto, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu joinha e participar nos comentários. E para receber nossas novidades, acione a campanha de notificações, que está ali, bem ao lado do botão de inscritos. Um grande abraço e até breve!